Olá, turminha, tudo bem? Vamos para a nossa aulinha de número 7 de língua portuguesa. Hoje nós vamos avançar das páginas 44 a 51 na apostila e das páginas 17 a 21 no caderno de atividades. Bom, os assuntos da aula de hoje são algumas comidas de origem africana e indígena. Nós vamos observar algumas receitas, certo? E entender como são feitas algumas, comidas. Verbos no imperativo, vamos conhecer esse formato de verbos e faremos uma revisão no caderninho de atividades, certo? Com os temas que nós já vimos nas aulas anteriores. Então, instruções de montagem, substantivos coletivos e as palavrinhas com S ou com 2 S, certo, pessoal? Bom, então, abrindo aqui a aula de hoje, nós temos ali, na página 44, comidas daqui e de lá. Então, neste capítulo, nós vamos conhecer diferentes pratos e alimentos da culinária africana e também da culinária indígena, que deram origem, então, a muitas receitas que costumamos encontrar no Brasil. Você vai ficar com água na boca. Então, nesse capítulo, pessoal, vocês vão observar na apostila que está cheia de receitas bem legais que, inclusive, você pode estar fazendo em casa com a ajuda sempre, né, de um adulto. Então, vocês vão ver que são receitas um pouco mais simples, mais fáceis de fazer, né? Porém, quando tem um contato com o fogão, necessita, então, que esse adulto ele esteja junto. Mas é bem legal para nós aprendermos como, né, os alimentos, né, que são do nosso dia a dia, eles têm já uma tradição, eles têm origem, eles fizeram parte da alimentação, né, de muitas pessoas no passado, né, e hoje eles sofreram transformações e vão estar nas nossas casas até de maneiras diferentes, né, muito mais práticas, né? Por exemplo, farinha de milho, nós temos farinha de mandioca, né? E a gente já vai falar um pouquinho mais, então, sobre isso. Bom, aqui nós estamos vendo dois principais ingredientes, né? Da culinária indígena e africana, o milho e a mandioca. Com esses dois alimentos, pessoal, dá para fazer inúmeras coisas, certo? Vocês sabem que do milho, né, vem o que? O bolo de milho, a pamonha, o suco de milho, o fubá, pipoca, que mais, pessoal? Lembrem tudo que vem de milho. Então, mingau, curau, então dá para fazer inúmeras receitas utilizando o milho. E ele também pode ser um complemento. O que é isso? Quando eu coloco, por exemplo, o milho em alguma coisa, né? No cachorro quente, vocês percebem que tem um pouquinho de milho, na pizza, né? Em diversas comidas, saladas, pastel com recheio de milho. Então, o milho ele é um alimento muito utilizado, inclusive dá até para fazer uma farofinha ali com o milho que daí já é processado, ou seja, ele sofre um processo industrial, ele é transformado para virar um pó. Com a farinha ocorre a mesma coisa, certo? A farinha, então, a mandioca, perdão, ela é utilizada no dia a dia em diversos pratos. Vamos lembrar, a farinha de mandioca eu posso utilizar para fazer mandioquinha frita, posso fazer escondidinho, certo? Posso fazer também bolinho de mandioca, bifinho de mandioca, posso fazer aipim chips, que é a mandioquinha fritinha bem fininha, certo? E também a maionese de mandioca e outros pratos, né? Muitos outros, coxinha de aipim de mandioca, risoles, enfim, são muitos pratos. Com a farinha de mandioca, né, também nós podemos servir o famoso barreado aqui do nosso litoral, né, que acompanha o barreado. Bem, então esses dois alimentos, eles são base na alimentação de muitas pessoas,
certo? E quanto mais ele sofrer processos, ou seja, ele vai passar, né, pela indústria, vai passar por transformações, ele pode virar, então, de outras formas. Ele pode virar farinha, ele pode virar amido, né, ele pode virar uma pasta. Então, isso vai depender de acordo com as transformações que ele sofre, de acordo com a forma como ele é processado, certo? Então, vamos conhecer aqui o resultado, né, de uma transformação aí já, uma receita onde foi utilizado milho e mandioca. Então, aqui nós temos uma sopinha de milho com mandioca que é muito gostosa, né? Agora, para os dias mais frios, aquela sopinha reconfortante que, além de trazer sabor, ela traz imunidade, ela traz energias para o corpo, né? Sendo uma forma de recompor o nosso organismo mesmo através de uma alimentação leve e equilibrada. Então, aqui tem a sopinha e pode estar utilizando também outros ingredientes, como por exemplo carne, cenoura, pode colocar os temperinhos, cebola, cebolinha, alho, né? Linguicinha calabresa, enfim. Então, vocês viram que aqui nós temos, né, os ingredientes, eles separadinhos, né? Antes de serem transformados e serem processados. E aqui nós temos já a receitinha pronta. Bom, então vamos abrindo aqui, pessoal, na página 45, eu tenho ali uma imagem destacando o milho, a outra tem a mandioca, tenho a terceira imagem ali, um peixinho, na quarta imagem eu tenho uma tigelinha com feijão e na quinta imagem eu tenho uma penca de bananas. Então, nós temos algumas perguntas aqui embaixo. A primeira é: você conhece os alimentos que aparecem nessas imagens? Você conhece todos esses alimentos? Sabem quais são eles? Então, o primeiro, ali, o milho com fundo verdinho. O segundo é mandioca. O terceiro, peixinho. O quarto, o feijão. E o quinto, então, as bananas. Então, você vai responder se você conhece todos eles. A pergunta 2 diz assim: tem costume de consumir alguns deles? Aí você vai responder se você consome todos, se você consome alguns, não, se você consome apenas um deles. Então, todas essas respostas são pessoais, certo? De acordo com aquilo que você consome, aquilo que você conhece. A questão número 3. Você conhece receitas preparadas com esses alimentos? Então, receitas são quando nós fazemos, né, algum tipo de comida que vai unir vários ingredientes, vários elementos, né? Por exemplo, o milho, vai colocar, para fazer um bolo, vai colocar ovos, né? Vai colocar leite, vai colocar farinha de trigo. Então, se você conhece receitinhas que são preparadas com esses alimentos que estão aqui em destaque na página 45, você vai responder ali sim ou não. Você pode até colocar alguns exemplos de receitas que você conhece. A questão número 4. De quais desses alimentos você mais gosta? Observa atentamente cada um deles e responda então a partir do alimento que você mais gosta desses que estão aqui em destaques nas fotos, nas imagens, certo, pessoal? Então, todas as respostas são pessoais. Vamos para a página 46. Bom, nós vamos iniciar então conhecendo uma receita, né? Eu falei para vocês que nesse capítulo nós iremos ver várias receitinhas e é bem interessante que quando houver um tempinho em família, vocês possam colocar essas receitinhas em prática, ou seja, fazê-las, porque elas são bem legais e parecem ser muito gostosas, certo, pessoal? Bom, então vamos lá. A primeira receita é com mandioca. A mandioca é a base da alimentação dos povos nativos do continente americano. Número 1. Leia a seguir uma receita que tenha mandioca como ingrediente principal. Diz assim: bifes de mandioca. Ingredientes:
2 xícaras de mandioca cozida e moída, meia cebola ralada, 2 colheres de sopa de cebolinha picada, 1 ovo, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, sal e pimenta a gosto. Agora vamos para o preparo. Prestem bastante atenção no preparo, pessoal. Misture tudo muito bem. Divida em pedaços, faça umas bolas, achate-as, dando-lhes a forma de um bifinho. Por último, então, vai fritar, né? Frite-os em óleo quente e ponha para escorrer sobre um guardanapo de papel. Atenção! Peça para um adulto que o ajude a fazer os bifinhos e que ele os frite para você, certo, pessoal? Então, como eu falei, não pode fazer a receita sozinho, né? Tem que ser acompanhado, então, por um adulto. Vamos para a página 47. Bom, a partir desta receitinha que nós acabamos de conhecer, né? Esta aqui, que são os bifinhos de mandioca, vocês vão prestar novamente atenção até nos desenhinhos que tem aqui em volta. Olha só, as mandioquinhas, os ovos, todos os ingredientes têm aqui ilustrado, isso se chama ilustração, ilustrado em volta da receitinha. Então agora, né, para responder, aqui na página 47, onde tem várias questões ali, vocês vão observar, né, esta receita, então, para fazer o que se pede aqui. Número 2, vamos lá. Você já experimentou essa ou outras receitas preparadas com mandioca? Bom, então você vai responder, né, se você já comeu algo bem caprichado, bem gostoso que é feito com mandioca. Tenta lembrar, pede ajuda aí em casa, né? Para quem estiver fazendo tarefinha contigo. Então, você pode estar falando, né, que você comeu de repente uma maionese de mandioca ou um escondidinho, ou você comeu uma coxinha feita com aipim, ou você comeu aquela clássica mandioquinha frita, que fica muito gostosa, né, com bacon ou apenas a mandioquinha, ou você comeu chips de aipim, tá? Então, você pode estar falando das suas experiências, né, com algo preparado com mandioca, ou até mesmo da farinha, né, pessoal, de mandioca. Número 3. A receita ensina o preparo de um alimento doce ou salgado. Como você descobriu a resposta? Então, vocês vão observar atentamente dentro dos ingredientes se ali está dizendo para colocar sal ou açúcar. E tem até na ilustração ali, pessoal, um vidrinho com esse ingrediente para vocês responderem a perguntinha número 3, certo? A questão número 4. Há uma advertência na receita, então explique com suas palavras que advertência é essa. Aqui, pessoal, tem uma advertência chamando a sua atenção. Então, você vai responder na 4. Qual é esta advertência, certo, pessoal? Vamos lá. Bom, em sua opinião, essa advertência é importante? Justifique, então, a sua resposta. Por que é importante essa advertência? Porque né, todas as receitinhas que vão ser passadas aqui na apostila ou que são indicadas para fazer em casa com crianças, né, não podem ser feitas pelas crianças apenas sozinhas. Por quê, pessoal? Qual é o problema que acontece se uma criança ficar mexendo sozinha num fogão? Então, vocês vão poder justificar, né, de acordo com isso, né? Com o porquê que a advertência pede para estar junto, né, com alguém ali, um adulto. Então, vocês vão responder desta forma. Número 5. Circule o título da receita. Observa lá na receitinha onde está o título, né, que é o nome da receita. Então, tá falando do quê? De um bolo de chocolate, tá falando de um bifinho de mandioca. Então, você vai vai circular esse título. Em sua opinião, por que ela recebe esse nome, né? Então, você vai colocar uma resposta pessoal de acordo com aquilo que você entendeu.
por que que essa receitinha ela tem este nome, tem este título, certo? Número 6. A receita está dividida em duas partes. Quais são elas? Então, vamos observar novamente. Tem duas partes, vejam lá. Tem uma, né, que está indicando ali os elementos que serão utilizados, e tem uma segunda parte que é quando nós já vamos colocar, né, tudo em ação. Então, vocês vão responder quais são estas duas partes. Observem atentamente. Marque a finalidade de cada uma delas. Bom, então ali, ingredientes. Para que servem os ingredientes? Explica como fazer a receita? Ou eles listam os alimentos que serão utilizados na receita? Então, vocês vão assinalar a resposta correta. O preparo, ele explica como fazer a receita ou ele lista os alimentos que serão utilizados na receita? Assinale, então, um X, né, em cada uma das questões ali, tá? Em ingredientes, você vai assinalar a respostinha correta e no preparo, você também vai assinalar a respostinha correta, marcando, então, a finalidade de cada uma delas, certo? Vamos para a página 48, pessoal. Continuando, então, com a receitinha. Copie os ingredientes que foram utilizados na receita. Então, você vai voltar na receitinha, vai prestar atenção em todos os ingredientes que são solicitados, né? Que são necessários para realizar esta receita, e você vai copiar aqui no exercício 7. Número 8. Releia este trecho. 2 xícaras de mandioca cozida e moída. Letra A. O que indicam o número e a palavra em destaque? Gente, o número e a palavrinha indicam o quê? Que tem que ser utilizado quantas xícaras, né, do que ali. Então, você vai responder exatamente por que foi utilizado aquela palavrinha ali em destaque, em negrito, está se referindo a qual ingrediente, né? Certo? A letra B. Circule as outras medidas que aparecem no texto. Então, você vai voltar lá no texto, nos ingredientes, você vai circular todas as outras medidas que aparecem, né? O que está pedindo uma colher de alguma coisa, 2 xícaras de alguma coisa, para colocar quantos ovos. Então, você vai fazer, né, novamente essa observação e vai circular. Exercício 9, pessoal. Vamos lá. Qual é a ordem das ações no preparo da receita? Então, aqui nós vamos numerá-las, certo? Está assim: divida, misture, achate, frite. São ações que são necessárias para executar, para fazer a receitinha. Então, nós precisamos observar novamente a receita e numerá-las de acordo com as ordens que elas se encontram no texto. Primeiro, pessoal, será que é para fritar primeiro? Antes de tudo é para fritar, depois é para dividir? Então, vamos lá. Volta no texto, olha lá. Ali na parte do preparo, observa ali embaixo, preparo. E você vai numerar adequadamente, né, essa ordem aí. Se primeiro é para dividir, ou é para misturar, ou para achatar, ou fritar. Então, observe atentamente e faça essa numeração por ordem aqui no exercício 9. Lembrando que está ali no preparo da receitinha. Bem, aqui nós temos um quadradinho em azul que diz assim: entre os nomes da mandioca registrados pelos dicionários brasileiros estão aipim, aimpim, com M antes, né? Aimpim, candinga, castelinha, macamba, macaxeira, macaxeira, mandioca brava, mandioca doce, mandioca mansa, maniva, maniveira, mogo, mucamba, pão da América, pão de pobre, pau de farinha, tapioca, uaipi e chagala. Na sua região, como ela é chamada?
Olha só, gente, quantos nomes tem a famosa mandioca. Tem muitos, muitos nomes, né? Pelo que vocês estão observando aqui. Então, aqui na nossa região, como é que é chamada mesmo a mandioca? Eu falei algumas vezes aqui também como é que é falado. Quando a gente faz coxinha, principalmente, a gente chama de coxinha de a. Então, vocês vão lembrar e podem escrever no cantinho aqui, certo? No finalzinho aqui do quadradinho. Vamos para verbos no imperativo, que começa ali, pessoal, na página 49. Bom, então, primeira coisa que nós precisamos relembrar. O que é verbo? Verbo é isso aqui, pessoal. Quando as palavras, elas indicam ação, elas são chamadas de verbos. Ação é tudo aquilo que a gente precisa fazer. É algo que você precisa fazer, que você precisa indicar. Então, é uma ação que está acontecendo. Então, os verbos que expressam um pedido, uma ordem, uma sugestão ou instrução são chamados de imperativos, certo, pessoal? Então, esses verbos que vão estar presentes sempre nas receitas, certo? Em algumas outras frases que vocês observam que está fazendo um pedido ou estão dando uma ordem, né, num tom mais direto mesmo de ordem, são chamados então imperativos. Então nós temos alguns exemplos aqui, ó. Quando, né, por exemplo, você vê na receita ali, faça, escorra, amasse, limpe, frite, feche, ajude, parece que tem alguém mandando, né? Ordenando você fazer algo. Então, essas são formas verbais imperativas. Quando você está percebendo que tem uma ordem, né? A impressão que a gente tem é que tem alguém mandando fazer alguma coisa. Então, vocês vão prestar atenção nisso a partir da receitinha que nós iremos ver adiante, certo? Bom, aqui nós temos alguns exemplos de verbos no modo imperativo dentro das frases. Por exemplo, quando eu falo assim, vamos, corram, eu estou dando uma ordem, corra pessoal, né? Vamos, corram. Isso quer dizer que o verbo está no imperativo, ele está ordenando. Quando eu digo assim, perdoe-me, eu lhe imploro, né? Perdoe-me, está pedindo, está fazendo uma sugestão, né? Então, também é um verbo imperativo. Por favor, diga-me onde fica esta praça. Diga-me é para a pessoa está pedindo, né? Para dizer onde fica esta praça. Também é um modo imperativo. Diga-me. Agora sim, organizem-se rapidamente, está mandando, está ordenando, vamos, organize-se rapidamente, certo? Então, também observamos aqui o modo imperativo, porque nós vemos uma ordem. Faça o que digo agora. Aqui também, pessoal, olha só, faça o que digo agora, está ordenando, né? Para fazer aquilo que alguém está mandando. Bom, vamos aqui observar então essa receitinha. Brigadeiro de micro-ondas. Tipo de culinária é culinária popular. Na categoria de doces, rende 30 porções. Quais são os ingredientes? Uma lata de leite condensado, 2 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 colher de sobremesa de margarina e o chocolate granulado aí pode usar à vontade. Então, essa receitinha todos conhecem, né? Geralmente as mães fazem em casa, é uma sobremesinha que é bem fácil de fazer, mas sempre precisa, então, do acompanhamento de um adulto. Qual é o modo de preparo? Vamos lá. Presta atenção, pessoal, numa coisa aqui, que são os verbos no imperativo. Quando está em negrito, destacado assim, num preto aqui um pouquinho mais forte, vocês vão ver, ó. Coloque todos os ingredientes, menos o chocolate granulado, num refratário fundo e mexa bem. Então, isso aqui são ordens. A receita está ordenando, né? Mandando que seja feito dessa forma. Então, vamos continuar.
Leve ao micro-ondas por 3 minutos na potência alta. Agora, retire, mexa bem e depois coloque mais 4 minutos no micro-ondas em potência alta. Retire, mexa novamente até ficar homogêneo. Transfira a massa obtida para um prato raso. Espere esfriar, enrole os docinhos. Então, todas essas palavras, esses verbos que estão destacados em negrito, pessoal, olha ali, coloque, mexa, leve, retire, mexa novamente, coloque, retire, certo? Transfira, espere, enrole, são verbos que estão no imperativo, ou seja, é uma forma de ordenar. Estão orientando na receita, né, o modo de preparo. Então, vocês vão observar, né, aqui na frente, que isso é muito comum nesse formato de texto, tá? Dentro das receitinhas. Então, aqui na página 49, nós vamos começar, então, a observar esses verbos no imperativo dentro de frases e, principalmente, dentro das receitinhas, certo, pessoal? Vamos fazer, então, o exercício número 1. Releia a advertência que aparece na receita. Olha ali em cima, destacado em amarelo. Atenção! Peça para um adulto que o ajude a fazer os bifinhos e que ele os frite para você. Letra A. Qual das palavras a seguir indica uma ação? Qual dessas palavrinhas, pessoal, que está pedindo aqui para fazer alguma coisa? Que indica uma ação. É a palavrinha ajude, ou é a palavrinha adulto, ou é a palavrinha bifinhos? Qual destas três, então, que está indicando uma ação para ser feita? Né? Algo que deve ser feito. Assinale, então, com um X. Letrinha B. Pinte nessa advertência outras palavras que indicam ação. Então, você vai pintar tudo que indica ação, ou seja, que esteja ordenando você a fazer algo. Então, você pode ler novamente, olha lá. Peça para um adulto que o ajude a fazer os bifinhos e que ele os frite para você. Então, você vai pintar ali 4 verbos no imperativo, pessoal, certo? Presta bastante atenção ali, que são as palavrinhas que estão indicando ação neste trechinho ali, nesta advertência, certo? Número 2. Leia um trecho de outra receita com mandioca. Bolinho de mandioca com queijo. Ingredientes: 1 kg de mandioca amarela, 50 gramas de manteiga derretida, 3 gemas, sal a gosto, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 200 gramas de queijo de Minas curado em cubos e óleo. Vamos para a página 50. Aqui, pessoal, vocês vão completar, então, um modo de preparo com os verbos existentes no quadro. Então, observe que os verbos, eles estão ali em cima destacados, né? Nós temos ali, ó, escorra, olha só, ele está ordenando, né? Descasque, amasse, frite e recheie. Então, vocês vão completar este modo de preparo que está aqui embaixo, ó, de acordo, então, com todos esses verbos ali. O número 1, vamos ver aqui. Tem um espaço para preencher e diz assim: a mandioca e cozinha na panela de pressão até que esteja bem macia. Qual seria o primeiro passo ali? Escorrer a mandioca, escorra a mandioca, descasque a mandioca, amasse a mandioca e cozinhe, ou frite a mandioca e cozinhe, ou recheie a mandioca e cozinhe. Qual é o primeiro passo, pessoal? Quando eu compro lá a mandioca, eu vou começar a fazer a receita. Você vai, então, adicionar o verbo que é referente ao número 1, certo? Então, pensando que a mandioca, ela vem daquele jeitinho lá com casca e tudo mais, certo? Bom, a segunda lacuna diz assim: a água e amasse a mandioca até virar um purê. Bom, se eu tenho água, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escorrer, eu tenho que descascar, tenho que amassar,
frite, recheie. Então, vamos prestar atenção ali quando tenho essa ordem em verbo imperativo, falando para mim fazer alguma coisa com a água. Então, eu vou prestar muita atenção naqueles verbos que eu tenho ali no quadradinho em cima. E vou colocar aquele que é o apropriado, certo? Número 2. Junte a manteiga derretida e as gemas, misturando bem com uma colher de pau. Acrescente o sal a gosto. Por fim, adicione aos poucos a farinha de trigo. Então, aqui, vamos ver qual verbo vai entrar nessa parte aqui. Olha, tem uma lacuna e diz assim: até dar ponto, deixar de grudar nas mãos. Bom, até dar ponto e deixar de grudar nas mãos. Vamos ver se é para escorrer, descascar, amassar, fritar ou rechear. Então, prestem muita atenção nesse processo, né? Nessa fase aqui do modo de preparo e coloque, então, o verbo adequado. Quando você está fazendo algo ali com as mãos até dar ponto, lembra do pão, o que você faz, né? Então, você vai colocar esta resposta. Número 4. Molde a massa em bolinhos e aí você vai preencher ali. Na lacuna, né? Não sei qual é. Vocês que vão observar, molde a massa em bolinhos, lacuna com cubos de queijo e lacuna em óleo quente até dourar. Bom, então veja ali no quadro o que sobrou, né? Vocês já colocaram 3 verbos acima, então vocês vão ver quais sobraram e vocês vão acompanhar, então, o entendimento da receita, o processo passo a passo. Vai moldar a massa em bolinhos e vai fazer o quê com os cubos de queijo, certo? E depois vai fazer o quê com o óleo quente, né? Até dourar. Então, é pensando dessa forma que vocês vão responder aqui o passo número 4. Número 5. Retire os bolinhos do óleo com uma espumadeira e coloque-os para escorrer sobre o papel toalha. Aí o rendimento vão ser 6 porções, que no caso vão dar 6 bolinhos. E o tempo de preparo é de 50 minutinhos. Bom, os verbos que expressam um pedido, uma ordem ou instrução, como as palavras que você acabou de escrever dentro aqui, né, do modo de preparo, são chamados imperativos, certo, pessoal? Então, vocês podem observar mais uma vez a forma como esses verbos eles estão colocados, né? Como que eles se direcionam ali. É uma forma de ordem, né? Ou até mesmo instrução. Vamos para a página 51 da apostila aqui. Leia a piada a seguir. Esta terra não dá nem mandioca. Um funcionário do Ministério da Agricultura foi fazer uma pesquisa num lugarejo perdido no meio do Brasil. Encontrou um camponês descansando na rede e começou sua pesquisa. Essa terra dá feijão? Feijão não, não dá, não senhor. Dá milho? Ah, que eu saiba não. Então, dá cana? Cana? Mas imagine, cana não, dá não. E mandioca? Mas de jeito algum. Não dá nem mandioca? Quer dizer então que não adianta mesmo plantar nada nela? Plantar? Bom, se plantar, aí a coisa é diferente. É uma piadinha, né, pessoal? Vocês entenderam, né? Bem engraçada. Bom, então vamos lá. Letra A. Grife os verbos que aparecem no texto. Presta atenção no texto todinho e vai grifar, então, os verbos imperativos que aparecem ali e também vai grifar todos os verbos aqui, certo? Releia, então, na letra B, esta fala. Essa terra dá feijão. Você vai substituir o verbo destacado por outro sem alterar o sentido da frase. Bom, vou tirar ali então o verbo, certo? Que está destacado. O que está destacado ali é a palavrinha dá. Eu posso colocar dessa forma. Essa terra produz feijão? Essa terra oferece feijão? Então, eu vou tirar o dá e vou colocar uma outra palavra, sem alterar o sentido da frase que eu tenho ali.
O número 4. Você acha que a piada funcionaria se tivesse sido usado outro verbo no lugar do verbo dar? Converse então, professores, colegas. Olha lá, pessoal. Nessa piada, vamos retomar ali. Ele está falando, né? A piada ela é engraçada porque a pessoa está entendendo que é dar tipo de graça, né? Assim como se a terra ela desse os frutos sem plantar, sem fazer nada, né? E aí que no final ele fala, bom, então se plantar a coisa é diferente, né? Mas, então, se tivesse sido usado outro verbo, pessoal, será que daria também para manter essa piada funcionando? Bom, dá para colocar o verbo produzir ou oferecer, certo? No lugar de dar. Por exemplo, ali, esta terra produz feijão? Feijão não produz, não, senhor. Né? Ele responderia assim, ou esta terra oferece feijão? Feijão não oferece, não, senhor. Então, ele responderia desta forma. Bom, na número 4 é basicamente isso. A piada, então, ela poderia ser modificada, poderia ser utilizado o verbo produzir ou oferecer no lugar, certo, pessoal? Bom, então, só para relembrar ali, os verbos que nós temos no exercício 3, né? Que nós vamos destacar, ou seja, grifar, podem ser entendidos como foi fazer, vocês podem estar grifando ali, perdido, encontrou, descansando, começou, o verbo dar, saiba, imagine. Ali em quer dizer, vocês também podem estar grifando, adianta, plantar, Bom, então, todas essas palavrinhas são assuntos, pessoal, que nós vamos retomar e estudar mais para frente. Então, aqui na apostila, a sugestão é que nós façamos juntos, né? Essa parte do exercício 3, de grifar esses verbos, né? Para que depois vocês comecem, então, a identificá-los mais facilmente. Então, vocês vão fazer desta forma, vão grifando esses verbos com o auxílio do professor, por enquanto, e mais para frente vocês já vão fazer eles sozinhos, certo, pessoal? Vamos para o caderninho de atividades, lá na página 17, que nós temos as instruções de montagem, certo? Nós temos ali, então, as instruções para fazer uma cobra encantada. Você vai ler atentamente tudo que tem para fazer aqui na página 17. Lembrando que nós já fizemos uma atividade bem parecida, certo? Vocês vão ler tudo que tem aqui, o passo a passo, o modo de fazer, e vocês vão responder, certo? Aqui na página 18. Então, na perguntinha 13, diz assim: a instrução da montagem está fazendo o quê? Ensinando como montar um brinquedo ou ensinando como usar um brinquedo em um jogo coletivo. Então, você vai responder de acordo com o que você acabou de ler aqui nas instruções de montagem. Presta atenção que já estou destacando aqui a resposta da 13, tá, pessoal? Dando uma dica. Número 14. Que brinquedo a instrução ensina a fazer? Qual que é o brinquedo ali que está ensinando? Aí vocês vão responder. Número 15. A quem se destina essa instrução de montagem? Para quem que é essa instrução, pessoal? É para um adulto? É para crianças? Aí vocês vão responder. Número 16. Quais são os materiais necessários para montar a cobra? Observa todos os materiais que diz ali no texto e você vai anotar aqui, vai escrever na questão 16. Número 17. Observando passo a passo, podemos afirmar que as imagens que o acompanham não são necessárias? Justifique sua resposta. Por que que existem várias imagens aqui, pessoal? Se essas imagens, não estivessem aqui, é porque elas não teriam necessidade de aparecer no passo a passo. Então, vocês vão responder a 17, de acordo com aquilo que vocês estão vendo, que vocês estão entendendo. Essas imagens, elas auxiliam ou não? Elas são necessárias
ou não? Então, respondam na 17. Número 18. Após ler atentamente as instruções, relacione as colunas indicando para que serve cada material. Para que serve o tubo de papel higiênico? É para montar o corpo da cobra, para fazer a cauda da cobra, para fazer a cabeça da cobra. Aí você vai assinalar. Para que serve o papel cartão? É para montar o corpo da cobra, fazer a cauda da cobra ou fazer a cabeça da cobra. Lembrando que o papel cartão serve para duas coisas e o tubo de papel higiênico serve para uma. Então, é após ler atentamente as instruções lá da página 17, certo, pessoal? Da cobra encantada. Vamos para a página 19. Os indígenas utilizam muitos elementos da natureza para reproduzir as mais diferentes cores. O que você acha de aprender a fazer a sua própria tinta? Que legal! Para isso, destaque do material de apoio os trechos do passo a passo e cole aos lados das imagens correspondentes. Então, vocês vão pegar o material de apoio que tem aqui no caderno de atividades e vão fazer o passo a passo de acordo com as ilustrações, os desenhos por ordem ali. Então, vocês vão colar aquilo que está indicando na ordem, né? Primeiro, o que eu tenho ali? Tenho vários elementos ali. Eu tenho fogão, as panelas, água. Então, eu vou colar o texto que diz respeito a esse primeiro passo. Depois, o que eu tenho ali? Eu tenho um menino, um adulto, né? E o fogão, a panela com os elementos que serão utilizados na panela. Terceiro, o que eu tenho ali? O menino está esperando alguma coisa, né? O tempo passar porque, de repente, vai esfriar o que ele tem dentro da panela. E, por último ali, o menino está colocando, então, o conteúdo da panela dentro de forminhas. Então, vocês vão acompanhar esse processo dentro do material de apoio e vai colar ali organizadamente, ao lado das imagens correspondentes. Certo, pessoal? Página 20, vamos lá. Substantivos coletivos. Aqui vocês vão preencher a cruzadinha com os substantivos coletivos correspondentes às palavras da lista, utilizando então um dicionário quando precisar, quando achar necessário. Então eu tenho letra A, quero saber qual é o coletivo de lobos. Vamos pesquisar, pessoal? Se você ainda não sabe, então você vai pesquisar no dicionário. Pode ser dicionário no livro ou você pode pesquisar no dicionário aí na internet. Então, coletivo de lobos. Letra B, coletivo de selos. Letra C, coletivo de ilhas. Letrinha D, coletivo de obras de arte. Letra E, coletivo de cães. Letra F, coletivo de filhotes. Letra G, coletivo de gafanhotos. Letra H, coletivo de soldados. E letra I, coletivo de estrelas. Certo? Vamos para a página 21. Palavrinhas com S e palavrinhas com 2 S. No exercício 21, você vai completar, então, utilizando um S ou 2 S. Letra A, recurso. Letra B, missa. Letra C, seda. Letra D, assar. Letra E, aniversário. Letra F, tosse. Letra G, pensamento. Letra H, passarela. Letra I, conselho. Letra J, passo. No exercício 22, você vai pesquisar aí na sua casa, em revistas ou jornais, as palavrinhas escritas com um S ou com 2 S. Então, de acordo com o que se pede a seguir, você vai recortar essas palavrinhas que você encontrou e vai colar nos respectivos quadros. Palavrinhas com S no início da palavra. Tudo que você encontrar que tem S no início da palavrinha.